Olá a todos, a paz, que Deus abençoe todos vocês. Eu só queria deixar um recado em relação a esse vídeo, que na verdade não é um vídeo. Era para ser um vídeo, mas teve um problema, esse vídeo é muito longo e meu aplicativo ele não consegue publicar mais que 40 minutos, eu acho, e aqui tem mais de 1h30 de duração, e aí o vídeo travou logo no começo, assim, ele rodou uns 12 minutos e travou. Então, por conta disso, eu resolvi publicar só o áudio, porque eu acredito que com o áudio dá certo e vai ficar mais leve. Então, eu só peço essa compreensão de todos vocês, porque não é um vídeo, é um áudio, tá? Mas se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, eu coloco para vocês o link na descrição do vídeo legendado, tá? O vídeo legendado com a imagem rodando, com a pessoa falando, tudo certinho na descrição do vídeo. Mas se você quer ouvir em português, então nós teremos só esse áudio, tá? Eu peço a compreensão novamente e é um ótimo vídeo, uma ótima mensagem, eu não quis desperdiçar, por isso eu resolvi publicar só o áudio, tá bom? Então, um ótimo áudio, um vídeo para vocês, que Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. O ISIS decapitou 21 cristãos egípcios reféns. Mais de 160 pessoas foram mortas por um terrorista suicida num shopping lotado. No último ano, mais de 27 mil pessoas inocentes foram mortas por terroristas islâmicos. Um ataque terrorista numa boate, ataque terrorista em Bruxelas matando ao menos 34 pessoas e ferindo mais de 200, e mais ataques virão. Aumento de crimes violentos, matança de fetos, inquietação civil, destruição da família. Aumento do terrorismo, uma nação privada de saúde moral. Nossa dívida nacional atingiu o ponto mais elevado em gerações. Abriu um novo capítulo na história, abrindo caminho para casamentos de mesmo sexo em todos os 50 estados. Serão forçados a financiar e pagar por esses abortos. Assassinatos nos Estados Unidos aumentou quase 17%. Caos tomou conta das ruas de Dallas às 21 horas. Irei julgá-los pelo que fizeram ao meu povo Israel. Joel 3:2. O Irã não terá a chance de ter bomba nuclear. O regime do Irã é uma grande ameaça não apenas para Israel, mas também para a paz no mundo inteiro. Um grande aumento do antissemitismo. Esse antissemitismo acontecendo na Europa, antissemitismo pela Flórida. Nós cremos que as fronteiras deveriam se basear nas linhas de 1967. E Israel não pode voltar para a indefensável fronteira de 1967. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aqui na América estamos vendo as consequências por desprezar as palavras de lideranças que liberam ódio. Esse é um erro que o mundo não pode repetir no século XXI. Israel, Islã e o Ocidente. Esta noite temos um homem que veio a Cristo pelo amor de Cristo. Ele nasceu e cresceu em Israel e ouviu a mensagem sobre Jesus. Viu o amor de Deus retratado no Evangelho e fez sua aliança com Cristo. Então, é um grande prazer para mim, se você esteve aqui de manhã, receba-o de novo. Mas ele é um amigo há 20 anos, um verdadeiro amigo. Amir Sarfati é um ex-governador de Jericó, ele é o fundador de Behold Israel, um ministério internacional que alcança os países ao redor do mundo, trazendo a mais transparente informação sobre o cristianismo e Israel. Eu te encorajo a ir até a beholdisrael.org dando-lhe apoio. Nós, como igreja, damos apoio a ele. Queremos que você faça o mesmo. Amir é major na Força de Defesa de Israel e um grande irmão. Então dê a ele um bem-vindo caloroso esta noite. Amir Sarfati.
Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Por favor, sentem-se. Eu não quero me apaixonar por isso, porque depois eu tenho que voltar para casa e louças, lixo, e só posso sonhar acordado com esse tipo de coisa. Eu sou muito grato por vocês estarem aqui esta tarde para se atualizarem sobre o que está acontecendo no mundo. Em relação à nação de Israel nestas últimas semanas e meses, e precisamos entender para aqueles que estiveram aqui de manhã, pode parecer que estou me repetindo, mas é muito importante que entendamos que Deus está ocupado avisando o seu povo para que saibam seus planos. Israel é querido de Deus simplesmente porque, por meio de Israel, Deus revelou ao mundo inteiro seus planos. E é através de Israel que Deus revela ao mundo inteiro seu amor. E é através de Israel que Deus revela ao mundo inteiro seu plano de salvação e trouxe Jesus Cristo, que é um judeu na carne, como veio ao mundo da tribo de Judá. Ele é o leão de Judá e, portanto, é vital entendermos que há uma grande importância em entender os planos de Deus e, ao mesmo tempo, olhar o que está acontecendo em Israel. Essa é a razão por que eu chamo o ministério de Behold Israel, Contemple Israel, Veja Israel, perceba e entenda os tempos e estações. É disso que tratamos. E para mim, viajar ao redor do mundo não é nada mais do que fazer as pessoas entenderem os tempos e estações em que vivemos, porque Deus quer que seus filhos acordem desse sono, como Romanos 13 sugere. Então, precisamos entender que esta noite, ao analisarmos o que está acontecendo naquela parte do mundo e em outras partes ao redor relacionado com Israel, não será para satisfazer nosso desejo de conhecer alguma novidade ou conhecer a última fofoca, é verdadeiramente para A, entender o plano de Deus e B, para sermos confortados por isso, porque o propósito principal de Deus querer revelar seus planos é para que seu povo seja confortado. E esse alento que temos por Jesus Cristo, sabendo não apenas que ele veio para nos salvar, mas saber que ele irá voltar para nos levar e estarmos com ele. Esse consolo é o consolo que 2 Coríntios 1 fala. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consolou com todo consolo para que nós possamos consolar outros que estão em tribulação, pelo consolo com que temos sido consolados. Então, que consolo é esse que nos consola, senão o conhecimento do Messias? Isaías 41. Consolem o meu povo, vocês devem consolá-los sem qualquer hesitação, deem a eles o Messias. Sabe, dar dinheiro, amor e beijos de longe, como Orfa fez com Naomi, se virou indo embora, isso não vai ajudar. Eles precisam ouvir a verdade, porque apenas a verdade liberta. Eles precisam conhecer o Príncipe da Paz, porque apenas ele trará paz para os problemas daquela parte do mundo, amém? Então começamos entendendo que Deus quer que nós conheçamos seus planos, como Isaías 46, 9 a 10. Diz assim: Eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há quem se compare a mim, que declaro o fim desde o começo e de épocas remotas, coisas que ainda não aconteceram, dizendo que minha palavra permanecerá e farei tudo o que me agradar. Deus está no trono, mesmo que vocês estejam presos a 2 candidatos, mesmo que estejamos cercados por essas nações, mesmo vendo como eles tramam contra nós, sabe? Não importa o que aconteça ao redor do mundo. Deus está no trono, Ele quer que nós conheçamos seus planos. E ele disse que fará tudo o que lhe agrada, por isso precisamos entender. Lembrem disso, entretanto, o diabo não quer que você saiba
O plano de Deus, ele quer te derrubar. Esse é o trabalho de Satanás. Em Isaías 14, nós vemos como você caiu do céu, Lúcifer, estrela da manhã, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. É interessante porque até mesmo em Apocalipse, quando vemos que o Senhor lança o dragão no abismo, ele diz: para que ele não mais engane as nações. Depois ele é solto por um pouco de tempo e a primeira coisa que ele faz é ir enganar as nações outra vez. As nações estão sendo enganadas e esse engano é na maioria das vezes a respeito de Israel. Então nós precisamos entender em João 10:10 que o ladrão não vem exceto para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está aqui para nos dar a verdade. Ele continua aquilo que começou pelos profetas, como Hebreus 1 diz que no começo Deus falou através dos profetas aos patriarcas e agora nos últimos dias nos falou através de seu Filho Jesus Cristo. Esse é o ponto. Jesus continua o que foi iniciado pelos profetas e nos diz exatamente o que vai acontecer. Ele não diz o que não vai acontecer, mas na mente de muitos cristãos há muita confusão a respeito dos eventos mundiais e confusão não vem de Deus. 1 Coríntios 14:43, pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Nós precisamos entender que se há confusão no acampamento, não vem de Deus. Muitas vezes eu tento dizer às pessoas, por que você não usa apenas o seu bom senso? Por que você não entende que realmente não precisa correr atrás de níveis maiores de entendimento em profecias bíblicas? Você só precisa ler e muitas vezes você só precisa fazer o chamado processo de eliminação, porque é a coisa mais lógica a fazer. Se você percebe que Ezequiel, no capítulo 36, falou da preparação da terra de Israel para a chegada do povo, e ele diz em Ezequiel 36:8, mas vocês, montes de Israel, produzirão galhos e frutos para o meu povo Israel, pois estão prestes a voltar. Nós sabemos que isso tem a ver com os anos anteriores ao retorno em massa do povo judeu para a terra. Olá? Depois, em Ezequiel 37, nos movemos para o povo que está na Europa e são levados para o Holocausto pelos nazistas. Eles já se consideram mortos e Deus diz para Ezequiel: olhe para esses ossos secos. Eles dizem: nossos ossos estão secos. Nossa esperança está perdida e temos sido cortados, mas profetiza a eles, Ezequiel: todo o meu povo Israel, estou prestes a retirá-los de suas tumbas e eu os colocarei em sua própria terra, a terra de Israel. Eu falei e irei cumprir. Deus preparou primeiro a terra, depois foi e trouxe. Ele trouxe. Não houve ajuda internacional, ninguém nos ajudou. Na verdade, houve quem nos atrapalhasse. Quando viemos à terra, ela estava fechada pelos britânicos e nem nos era permitida a entrada, mas conseguimos. Hoje o mundo inteiro está recebendo todos os muçulmanos refugiados e eles estão se matando entre si, são eles matando a si mesmos. No entanto, os judeus que foram massacrados pelos europeus não receberam nenhuma ajuda, nenhuma simpatia, nenhuma empatia, e eles conquistaram não por sua própria força, foi o Senhor que os trouxe de uma forma espantosa de volta à sua terra. Então Ezequiel 36 trata da preparação da terra, Ezequiel 37 trata da restauração do remanescente daquele massacre e o ato de trazê-los de volta para a terra. Agora, muitas pessoas me dizem que Ezequiel 38 e 39 não podem ser agora, porque a Bíblia diz que Israel deve estar em paz e segurança. Vou te dizer uma coisa. Eu posso parecer novo, mas não sou. Eu acabei de me fazer um elogio. E eu sei uma coisa. Eu sei que quando tinha 1 ano de idade, quase isso, meu país foi quase aniquilado por uma força conjunta do Egito e da Síria.
Tanto que o meu próprio primeiro-ministro ligou para a Casa Branca às 3 da manhã solicitando ajuda. Caso contrário, Israel não sobreviveria nem 24 ou 48 horas. Não passamos mais por isso. Nós não ligamos mais para a Casa Branca às 3 da manhã. Olá? Entretanto, você precisa entender, Israel nunca esteve tão forte militarmente. Israel nunca esteve tão forte financeiramente e economicamente. Israel nunca foi tão forte em tantas outras áreas e, até onde eu percebo, desde que o Estado de Israel nasceu, estamos no mais seguro e mais próspero período de nossa história. Um segundo. Eu não estou. A propósito, foi contra todas as possibilidades e não fomos nós. Deus nos abençoou. A glória e a honra pertencem a Ele. Não é a nossa mente e nossa genialidade. Eu sempre digo, nós vencemos aquelas guerras contra as possibilidades e a despeito de tudo que realmente fizemos no campo de batalha. Foi incrível. A maioria das histórias fantásticas nas guerras de Israel foi de fato quando Deus interveio e não quando fizemos qualquer coisa. O ponto é que nós estamos no momento mais impressionante e o tempo mais adequado e preciso para Ezequiel 38 acontecer. Por quê? Porque 6 anos atrás, tudo que uma invasão russa poderia obter de Israel seriam mel e tâmaras, nada mais que isso. Não havia nada mais que poderíamos oferecer, mas nos últimos 6 anos, ou 5, 4, Israel obteve uma reserva impressionante de quê? Gás natural e petróleo numa quantidade sem precedentes. Estamos falando dos russos ficando muito nervosos, ao ponto de que, há 3 ou 4 anos, Putin embarcou em seu avião e aterrissou em Tel Aviv pela primeira vez. Ele veio para inaugurar um belo memorial para os russos em uma das cidades no litoral, mas na verdade o que ele fez foi que ele trouxe todos os seus peritos em gás e petróleo para negociar com o governo israelense sobre como poderiam colaborar e receber uma fatia do gás e petróleo israelense. Esse foi o anzol lançado em seu queixo, e isso foi há 3 ou 4 anos atrás. E adivinhe, no verão passado a Rússia invadiu oficialmente a Síria e agora está nas fronteiras de Israel. O Irã invadiu a Síria e está nas fronteiras de Israel. A Turquia, vamos falar disso daqui a pouco, vamos ver o que aconteceu lá. Gente, não houve outro tempo na história em que você poderia ouvir as asas dos anjos e sentir o vento vindo com toda a atividade angelical na proteção de Israel. Mas nós temos que entender que precisamos trabalhar no processo de eliminação. Salmos 83, por exemplo, muitos cristãos estão confusos sobre isso. O Salmo 83 é muito interessante, descrevendo a primeira faixa de vizinhos de Israel querendo destruir a nação para que ela deixasse de existir e seu nome nunca mais fosse lembrado, incluindo a Jordânia e o Egito. Vejam só, nós temos paz com a Jordânia, estamos em paz com o Egito. Vamos até construir uma estrada com o Egito, e a Jordânia vai abrir suas portas para proteger os judeus das hordas do anticristo. Então, o que temos agora, e a propósito, eles já estão fazendo isso? Vocês precisam saber. Houve uma conferência profética na Alemanha e durante a minha mensagem alguém se levantou e quando alguém se levanta, durante as minhas mensagens e parece ser árabe, eu tento me proteger. Mas vejam isso, ele diz, meu irmão. Eu respondi, sim, eu sou da Jordânia e estamos preparando um lugar para vocês. Eu disse, o quê? Nós estamos preparando um lugar para vocês. Isso foi como música para os meus ouvidos, porque eu disse, por que estão fazendo isso? Ele respondeu, a Bíblia diz que precisamos preparar um lugar para vocês. Viram? Eles estão apenas obedecendo a Bíblia. Não é incrível? A Jordânia começou a prosperar desde que firmaram paz com Israel, e os jordanianos estão agora preparando. Deus preparou os corações dos cristãos jordanianos para que começassem a preparar um lugar para o povo judeu que estarão fugindo das hordas do anticristo agora. Então, agora você entende que Salmos 83 dizia a respeito de 1948, 66, 67, 73, mas quando chegamos a 79 e 80, quando firmamos paz com o Egito e depois
depois, em 94, paz com a Jordânia, acabou, seguimos em frente. Seguimos em frente e agora a próxima coisa no plano de Deus é o quê? Uma cidade que jamais foi destruída por completo, uma cidade que jamais foi completamente aniquilada, uma cidade que jamais ficou inabitada ou inabitável. Essa é Damasco. Os olhos de todos os militares israelenses neste exato momento, enquanto falamos, estão fixos em Damasco. E algo muito surpreendente aconteceu há algumas semanas que vou comentar daqui a pouco. Eu acredito que, assim que Damasco for destruída, esse será o estopim, o fogo que dará início à guerra de Ezequiel. Nós vamos ver como tudo, e eu acredito que nós seremos arrebatados. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei uma coisa. Se a guerra de Ezequiel é a guerra que irá fazer aparecer o anticristo da Europa para trazer a paz para o Oriente Médio, e nós não estaremos aqui para vê-lo. Olá? Quando você vê os enfeites de Natal na metade de novembro, já sabe que Ações de Graças está perto. Pelo processo de eliminação, nosso arrebatamento deve ser ainda antes disso. Sabe, eu não sou um sonhador, eu sou uma pessoa realista. Nosso primeiro-ministro, David Ben-Gurion, era uma pessoa muito realista e ele disse: se você não acredita em milagres, você não é realista no Oriente Médio. Ele testemunhou a proteção de Deus sobre Israel. Ele tinha versículos bíblicos sob a cobertura de vidro em sua mesa. Ele tinha a agonia do grande planeta Terra de Hal Lindsey em sua biblioteca. E eu acredito que, uma vez que o anticristo surja na Europa Ocidental, depois disso, no final dos 7 anos de tribulação, Zacarias 12, 13 e 14 deve acontecer. Por quê? Porque esses são os capítulos que descrevem o retorno de Jesus conosco. Então, por processo de eliminação, como podemos voltar se não subimos primeiro para estar com Ele? Sabe, Deus não está no ramo de bungee jump, nos tirando e atirando de volta. Jesus está lá para nos preparar um lugar para que estejamos lá. E seremos removidos para que não passemos pela ira de Deus. Amém? Então, pelo processo de eliminação, nós entendemos que estamos agora no limiar de Isaías 17 e Ezequiel 38. Já passamos de Salmos 83 e aguardamos para ver outros eventos. E eu gostaria de falar sobre algumas coisas que aconteceram no Oriente Médio nas últimas semanas que irão abrir seus olhos para entender onde estamos e por que é tão importante pôr as mãos nas pesquisas sobre o que tem acontecido, porque é tão importante contemplar Israel e entender os tempos e épocas. Há algumas semanas as pessoas ficaram muito surpresas que Israel tenha assinado um acordo reconciliatório com a Turquia. A Turquia é um país muito importante no Oriente Médio, como vocês sabem. Israel assinou um acordo de reconciliação que seguiu um grande desentendimento entre nossos governos, partindo que veio da Turquia em direção a Gaza. Israel combateu sob nosso comando e matamos muitos daqueles ativistas pela paz, entre aspas, que vieram contra nós com facas e armas, e no fim decidimos ressarcir e fechar o acordo. Bem, muitas pessoas disseram: como vocês podem fazer isso? O que vocês não sabem é que por trás dos bastidores tudo aquilo que estava acontecendo era uma batalha, não apenas sobre extrair gás e petróleo, mas como fazer isso chegar até a Europa. E para isso nós precisamos da Turquia, nós precisamos dessa base, por isso decidimos: tudo bem, vamos engolir esse sapo, engolir o orgulho e vamos assinar um acordo de reconciliação. Na verdade, ele se encaixa perfeitamente nas necessidades de Erdogan no momento. Ele precisava disso, eu penso, mais do que nós, porque ele precisa de alguma alternativa, ele precisa de fluxo de caixa, ele está em péssima situação neste momento. Então, nós assinamos, mas depois algo aconteceu. Deixa eu descrever para vocês o que é o sistema turco, ou era até algumas semanas atrás. Vocês já viram uma bandeja de ovos? Uma bandeja de ovos é assim, estão vendo? Cheia de pequenas pirâmides. Essa é uma descrição da vida cotidiana turca antes da tentativa de golpe. Todos tinham sua própria percepção
A elite dos acadêmicos, a elite do exército, a elite na mídia, cada um deles tinha sua própria percepção, fazendo suas rotinas, cada um em seu próprio passo, e o fato de terem um primeiro-ministro não os impedia de realizar seus próprios negócios. Isso é que é democracia. Bem, quando Tayyip Erdogan foi eleito primeiro-ministro a primeira vez há alguns anos, o que ele fez foi muito esperto. Ele emprestou dinheiro de todos os países do Golfo e começou a dar empréstimos baratos para toda a sua classe trabalhadora que estava muito empobrecida e puderam comprar casas, carros e a economia começou a crescer na Turquia. Foi incrível e todos começaram a votar vez após outra. Então ele concorreu para presidente e o elegeram presidente, mas ele estava um pouco preocupado qual era o sentido em ser presidente e não ser possível controlar o meu país do jeito que eu quero? Então, todos nós sabemos que na noite de 15 de julho para 16 houve uma tentativa de golpe que falhou. Todos sabem, havia um general muito frustrado na Força Aérea. Eu o conheço, ele era o turco responsável sobre a embaixada em Israel no final dos anos 90. Ele é um grande amigo de Israel e eu o chamaria de muçulmano secular. Ele não acredita no regime islâmico extremista, mas ele estava muito preocupado com o que estava acontecendo na Turquia e reuniu um grupo com ele e tentou remover Erdogan do cargo, na verdade executando, matando, enviando helicópteros para bombardear seu quarto no hotel e depois enviando tanques para Istambul, assumindo o controle. Mas deixa eu contar o que aconteceu por trás dos bastidores. Vocês sabem que os russos invadiram a Síria e vocês sabem que a Síria faz fronteira com a Turquia. Os russos interceptaram, sua inteligência interceptou todas as mensagens entre os rebeldes e os russos imediatamente alertou a inteligência turca: um golpe está prestes a acontecer a qualquer momento. De fato, a inteligência turca foi alertada 10 horas antes do golpe. As pessoas que iriam dar o golpe descobriram que seu plano havia sido parcialmente descoberto e começaram às 11 da noite ao invés de 3 da madrugada. Veja o que aconteceu. Os russos não apenas alertaram os turcos, os iranianos, que também estão na Síria, disseram aos turcos: vocês não podem reprimir esse golpe com a força militar. Isso vai fazer que vocês pareçam mal. O que vocês devem fazer é enviar civis para as ruas para parecer que as pessoas são contra o golpe e adivinhe o que Erdogan fez. Ele deu ordem para 60 mil membros da POH, que é a Polícia de Operações Especiais, vestidos de civis, um exército particular. E os envia para as ruas e parece para as câmeras que o povo está combatendo o golpe, mas não eram as massas, eram essas pessoas. 4 horas atrás, ex-chefe das armas da Casa Branca, Steve Anderson, diz: armas nucleares americanas na base aérea turca não estão seguras. Na verdade, ele disse que o diretor da Política de Defesa e Controle de Armas da Casa Branca, do Conselho de Segurança Nacional do presidente Bill Clinton, alertou sobre o depósito B-61 de armas nucleares armazenadas na Turquia poderia facilmente ser roubado por jihadistas. Vocês sabiam que haviam construído uma base, os seus militares construíram uma base em 1951 na Turquia e hoje vocês estão armazenando lá ogivas nucleares e o exército turco, como parte de seu esforço para reprimir o golpe, estão agora ao redor dessa base e não permitem que ninguém entre ou saia. De início já cortaram a eletricidade. Gente, a Turquia de uma hora para outra se tornou inimiga da OTAN e de uma hora para outra sua taxa de crédito de A para B, para C e para o lixo. Sua economia faliu sem mais turistas. Nada. Você pode ir por $3 passar 3 dias em Istambul. Vá em frente. Agora, quando você tem, o que acontece é que Erdogan sabia do golpe. Ele não parou o golpe.
permitiu que começasse, depois reprimiu e então aparece como um vencedor. De volta a Istambul, ele pega essa bandeja de ovos e com seus punhos achata todas aquelas pequenas pirâmides. De que modo? Prendendo 60.000 pessoas em 3 dias. E tudo aquilo foi uma lista previamente preparada. Então você entende que nós temos agora no Oriente Médio não apenas um ditador no Irã, um ditador na Rússia, temos agora um ditador na Turquia que não é mais amigo do Ocidente e está correndo para os braços abertos de Vladimir Putin. Faz 5 dias eles tiveram um ótimo encontro em que Putin ficou tão feliz porque isso é uma validação para ele. Não apenas Netanyahu vai buscar vê-lo com frequência agora, mas até mesmo Erdogan, que não era muito seu amigo até recentemente. Mas deixa eu falar de um evento muito intrigante que aconteceu em Israel há 3 semanas atrás. Provavelmente você não ouviu falar disso, a não ser que você tenha o meu aplicativo. Israel, sem sucesso, tentou interceptar um drone que invadiu seu espaço aéreo. Um drone vindo da Síria voou até Israel e nós não fomos capazes de interceptá-lo. Agora, você precisa entender, isso nunca aconteceu antes, nós tentamos de tudo, atiramos tudo o que era possível, nosso sistema de armas foi desenvolvido e programado para destruir qualquer coisa que não seja produzido em Israel. É bem fácil, não é? Entretanto, não conseguimos destruí-lo. Então, pegamos o vídeo e ampliamos o zoom. E ficamos chocados. Por quê? Porque o drone era israelense e foi por isso que não conseguimos destruí-lo. Era de uma indústria de aviação israelense, o drone Searcher 3. Esse é um modelo antigo e o vendemos para apenas um país, a Rússia. E os russos, há 5 dias, admitiram e se desculparam. Senhoras e senhores, debaixo do nariz do mundo todo, a Rússia tentou e testou a possibilidade de invadir o espaço aéreo israelense. Ninguém soube disso, percebe? E você me diz que não estamos em Ezequiel 38? Olá? Checando a realidade aqui. Gente, a Turquia está pronta. A Rússia está flexionando seus músculos. No Irã, todos nós sabemos o que está acontecendo. Eles os ameaçam todos os dias. Os acordos do Irã revelam que depois de 10 anos o mundo concorda com o poder nuclear do Irã. E, de qualquer forma, eles já têm e ninguém pode fazer nada a respeito mesmo. Louis J. Haas, um ex-oficial senhor da Casa Branca e um jornalista mundialmente famoso, é um colega experiente da política externa americana do Conselho de Política Externa. E ele escreveu há algumas semanas: estamos testemunhando um estranho espetáculo na política externa americana, um sem precedentes. O presidente Barack Obama está tentando desesperadamente proteger seu querido acordo nuclear com o Irã, fazendo uma concessão após a outra em resposta às exigências posteriores do Irã para assegurar que Teherã não vai desistir do acordo. Esse é outro exemplo de Obama pendendo para os inimigos dos Estados Unidos, enquanto se torna um crítico de seus aliados mais próximos, como, por exemplo, Israel. Obama, por sua intenção e propósito, valida o boicote da União Europeia aos produtos israelenses da Judéia e Samaria e, assim, confere algum grau de legitimidade ao movimento BDS que iniciou originalmente também na Europa. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Gente, o Irã recebeu o passe livre para fazer o que quiser agora e, eventualmente, em 10 anos, eles terão arma nuclear e o mundo literalmente lhes dá imunidade. Neste momento, por qualquer ação do nosso lado de atacar esse tipo de instalação nuclear. Israel sofreu muito recentemente nos últimos anos por conta da Europa e o BDS. Todos vocês ouviram no boicote a Israel e aos produtos israelenses que nós não temos legitimidade, que devíamos ir para o inferno ou o que seja. Deixa eu dizer uma coisa: toda vez que alguém faz algo assim contra Israel, de alguma forma isso se volta contra ele e o atinge. Nem quero dizer onde. A Europa, neste momento, desde que começaram
desde que começaram a adotar aquelas resoluções, a Europa está passando por um terrível e doloroso processo, que agora os conduziu para o que chamo de um tempo de sobriedade. Você precisa entender que eu vou dar 2 exemplos do que está acontecendo na Europa neste momento. Áustria. Eu não quero falar da Alemanha porque nós sabemos que a Alemanha abriu seus portões e todos estão varrendo a Alemanha agora e é horrível o que está acontecendo lá. A Áustria é só um exemplo. Ótimo. Strudel. Você tem que entender que 6% da população da Áustria já é muçulmana. Em Viena são 12%. Em Viena, mais da metade das pessoas que frequentam o ensino médio são muçulmanos e agora estão preparando. Estou falando de 2014, agora já é muito mais. E nos preparativos para as eleições em outubro para presidente, eles estão abraçando os muçulmanos, estão vindo e eles disseram: não devemos aceitar a Turquia na União Europeia. A Turquia está a caminho de uma ditadura. E adivinha o que aconteceu? A Turquia está agora ameaçando a Europa. Ou vocês permitem a entrada dos turcos na Europa e sejamos parte da União Europeia e trabalhamos e fazemos o que quisermos, ou vamos permitir todos os muçulmanos da Líbia e da Síria passarem diretamente por nós em direção à Europa. É isso que está acontecendo agora. Esse é um país que está se opondo à imigração. E a Suécia? Suécia, um país de 9,5 milhões de pessoas, dos quais 1 milhão já são muçulmanos. E neste momento estamos falando de 200 mil imigrantes por ano vindo ali. Eles já passaram de 10% de muçulmanos em seu país e já estão falando de 15%. 15% de muçulmanos nesse país são mais muçulmanos que em Israel. Nós temos 13% de muçulmanos em Israel. E estamos falando de algo incrível. O que está acontecendo agora na Suécia é que os suecos estão experimentando 700 a 1000% de aumento em violência em seu país, a maioria em agressões sexuais. Você pode entrar online e verificar como na Suécia, que costumava ser o país mais seguro, um dos melhores do mundo, e certamente na Escandinávia, e agora está muito perigoso de andar nas ruas, gangues vão te atacar. É muito triste ver o que está acontecendo. A propósito, a Suécia é a mais veemente crítica de Israel. Seu ministro do exterior tem dito que Israel é nazista. E agora vejam só, cuidem dos seus problemas. De repente, ninguém se importa conosco, agora eles têm seus próprios problemas. Você entende que a Europa está passando pelo processo de retomar a sobriedade. As pessoas me perguntam: o que você pensa sobre a Europa? O que você acha que está acontecendo agora com Israel? Eu penso o seguinte: a Europa, e vocês não devem nem saber disso, o movimento de resistência europeu contra o que está acontecendo está ganhando cada vez mais força. Vocês não devem estar vendo porque sua mídia não está mostrando. Os midianitas, lembram? Mas há protestos contra isso todos os dias em quase todas as cidades europeias. Inacreditável. E a razão por que estou dizendo tudo isso é porque nós vemos como a Europa está chegando a um ponto em que 2 coisas podem acontecer. Aqueles muçulmanos que estão entrando não se sentem nada bem-vindos, e aqueles que estão lá estão dizendo aos muçulmanos: ou vocês se ajustam ao que nós somos, ou saiam daqui. E adivinhe, esse é o ponto em que a Igreja Católica entra em cena. Abre suas portas e diz para todo mundo: vocês não precisam realmente ser cristãos ou acreditar em Jesus Cristo para ser parte de nós. Tudo o que vocês precisam é ser pessoas boas, fazer boas obras, pensar o bem, dizer o bem e ser bom. Nós queremos que vocês sejam pessoas boas, não sejam bandidos, não sejam criminosos, sejam pessoas boas. Vocês fazem parte de uma igreja que
não necessariamente está centrada em Jesus. Quero dizer, se um papa pode vir ao seu congresso e faz um discurso de 40 minutos, sem mencionar Jesus uma única vez, você entende que ele já está fora do contexto, fora de cena agora. Israel sentiu que a América nos deu as costas. A Europa está completamente louca, a Rússia está experimentando as águas, a Turquia está enlouquecendo também, o Irã quer, você sabe, então Israel decidiu, nós precisamos pensar em alguma outra coisa. Quantos de vocês sabem que a África está nas profecias bíblicas? Poucos, mas vou te dizer, a África está nas profecias bíblicas, de fato, em Ezequiel, na verdade, no capítulo 38. Israel decidiu, é tempo para a África. Eu não quero fazer a dança aqui ou a música, mas eu posso dizer que a Times de Israel, no mês de fevereiro, disse que Netanyahu está prestes a visitar a África. Ele é o primeiro-ministro de Israel a fazer isso em 50 anos. Israel está voltando para a África. A África está voltando para Israel. Está acontecendo de forma grandiosa, disse o primeiro-ministro. Isso é uma citação da revista Time de Israel. Quando chegou o mês de julho e Netanyahu está em seu caminho para a África, o New York Times disse: na África, Benjamin Netanyahu procura amigos e votos na ONU a favor de Israel. Sim, eles estavam certos. Israel começou a recalcular sua rota. Não estamos obtendo votos aqui. A América está nos ameaçando de votar contra nós na ONU, então precisamos de novos amigos, mesmo dentro da ONU. E nós começamos isso. E adivinhe? Funcionou. Depois de 49 anos, Israel renova os acordos diplomáticos com Guiné. O ministro do Exterior assinou acordos com uma nação muçulmana da África Ocidental, abrindo caminho para outros acordos. Depois disso, de Guiné, espera-se que Chad seja a próxima nação africana a renovar a aliança com Israel, e eles já fizeram isso. Chad cortou a aliança com Israel em 72, depois de ficar sob forte pressão de seus vizinhos árabes. Repitam, Líbia e Sudão. Esses dois países estão na África e esses dois países se opõem ao direito de Israel existir. No Sudão, eu não os culpo. Israel atacou o Sudão 5 vezes nos últimos 5 anos. Vocês não devem saber disso, mas eu vou contar. Nós voamos 1.500 milhas com nossos F-15 e conseguimos destruir muitas vezes comboios de armas contrabandeados do Irã através do Sudão. E quando os iranianos perceberam que estávamos destruindo os comboios e quando checavam o que estava acontecendo, com os carregamentos estava se intensificando, o Irã decidiu cancelar essa rota e construir uma fábrica onde eles conseguem fabricar esses foguetes. Então, o que nós fizemos? Voamos 1.500 milhas e destruímos a fábrica. Hoje é um estacionamento, então nós entendemos o que está acontecendo no Sudão. E os palestinos ouviram que Israel está indo bem na África agora e correram para o Sudão. E os palestinos do Sudão estão trabalhando para bloquear o avanço israelense na África. No Jerusalém Post, observações pelo ministro do Exterior da Autoridade Palestina se dirigindo à União Estrangeira no fim de semana. Vocês entendem? Eles estão em pânico agora, Israel está se saindo bem na África. O que acontece com a Líbia? Vou te dizer uma coisa. Vocês conhecem a frase, o diabo que você conhece é melhor que o diabo que você não conhece? Muito bem, vocês mataram Gaddafi e adivinham o que temos agora. O que vocês têm agora? O que vocês têm agora é provavelmente 5 governos que estão simultaneamente tentando reinar e governar. Um deles, a propósito, é o ISIS. Você precisa entender, é o caos na Líbia. E quando o caos se instala, esse é o melhor momento para se fazer muito dinheiro. E adivinhe, a Líbia é o maior porto para exportar todos os refugiados muçulmanos para a Europa. Ela fica muito próxima de onde? Itália. Então, a máfia italiana e muitos do governo da Líbia estão gerando bilhões de dólares hoje. Até o final deste ano, 2016, 900 mil refugiados se estima que venham da Líbia para a Itália.
E a propósito, eles não amam macarrão, não estão interessados em tiramisu, eles não vão ficar na Itália. A Itália é considerada pelos refugiados um país pobre. Eles estão a caminho da Alemanha, da Áustria, da Suécia, até mesmo a Holanda e até mesmo, acreditem ou não, do Reino Unido. O Reino Unido viu o que está acontecendo e pôs os freios, fazendo o Brexit e saindo bem a tempo. Mas veja isso. A Líbia agora é governada por todo tipo de elemento hostil e não vão hesitar em vir contra Israel quando for o tempo. Netanyahu está propenso a participar da conferência na Nigéria no final do ano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está intensificando as iniciativas diplomáticas israelenses na África e deve viajar para a Nigéria no final do ano, fazendo parte da conferência de 15 membros da Comunidade Econômica da África Ocidental. Pela primeira vez na história, um ministro israelense vai participar dessa conferência econômica com 15 países africanos. Eles nos querem lá, eles querem negociar com a gente e eles querem a nossa proteção com nossos sistemas. Eles querem que nós os ensinemos como fazer a agricultura. Nós temos feito isso por muitos anos sob o radar e agora é oficial. Está sobre a mesa, eles não têm mais medo. Eles entendem que tem muito a ganhar com essa relação. Então, neste momento, a África está fazendo com que a Líbia e o Sudão se sintam muito inseguros. O que nós fizemos até aqui? Conseguimos entender que há um cara maluco que agora também está falido na Turquia. Tem um cara muito maluco que está procurando petróleo e gás em Moscou. Há um cara muito louco em Teherã que quer espalhar os xiitas por todo o mundo. E lá embaixo na África há 2 países se sentindo muito inseguros agora. Vejam esse mapa, ou melhor, essas bandeiras na tela agora. Israel está cercado por 5 países que estão procurando o momento apropriado para vir contra nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque Ezequiel 38 e 39 viu o mesmo mapa com esses países. O agendamento da guerra de Ezequiel 38 envolve ganho financeiro para a Rússia e uma luta interna islâmica entre a Pérsia e Gomer, que são os sunitas do Irã e xiitas da Turquia, quem irá controlar a Síria. Então, esses países que eu avancei e você pode ver agora, vejam como Ezequiel os chama. Aí está. De fato, o que vocês estão olhando é Ezequiel 38. Essa é a descrição dos países que virão contra Israel. 2016. Estamos em agosto e Ezequiel 38 está se alinhando. Está tudo pronto. É isso. O que você está tentando fazer? Nos amedrontar? Não. Eu vim para lhes dar esperança. Eu vim para encorajá-los. Vocês precisam de encorajamento antes de novembro. Antes de mais nada, eu quero que vocês saibam que, se vocês lerem Ezequiel cuidadosamente, é um ataque pan-islâmico contra Israel liderado pela Rússia, mas, de repente, Deus, e apenas Deus, virá para ajudar Israel e todos esses países serão humilhados nos montes de Israel. Senhoras e senhores, Ezequiel 38 e 39 trará a queda final do islamismo. É por isso que o islamismo está tão na defensiva e tão violento agora. Eles sabem que é o fim. As pessoas não aguentam o que está acontecendo na Europa. Estão protestando. Vocês não veem isso. Por todo o mundo está ganhando cada vez mais força. O Islã vai sobreviver? O Islã não vai sobreviver como uma religião própria. O Islã vai se derreter e difundir com uma nova religião mundial que vai aceitar a todos.
Se vocês tiverem chance de olhar um dos vídeos que eu tenho online ou no YouTube, uma mensagem titulada A Ascensão de uma Nova Religião Mundial, uma religião mundial falando como a Igreja Católica está lançando o esforço para tomar, primeiro, eles começaram de dentro do círculo cristão. O Papa falando aos evangélicos, dizendo para eles, somos todos católicos. Católico significa universal. Depois ele fala a outras religiões, depois ele fala ao movimento LGBT, depois ele fala ao movimento científico, depois ele fala ao movimento islâmico terrorista, ele aceita e abraça quase todos os círculos da sociedade, exceto cristãos. A nova religião mundial vai surgir. Será que o Ocidente vai sobreviver? Bem, o Oeste tem que sobreviver por uma razão. Produzir o anticristo que vai introduzir a paz e reinar por 7 anos. Entendam, a Rússia vai cair, a Turquia vai cair, o Irã vai cair, a América vai se preocupar com seus próprios problemas porque em Ezequiel a América não está lá para ajudar Israel. E o Ocidente, se você analisar cuidadosamente as profecias de Daniel sobre a besta e os 10 chifres e 3 que são removidos, 7 permaneceram e como o anticristo sai dali. Essa é a figura da União Europeia. Se você olhar o parlamento da União Europeia, você verá a forma da Torre de Babel. Eu quero que você entenda, a Europa está quase pronta, não para a paz com Israel sob os termos divinos, mas para introduzir a paz entre Israel e seus vizinhos, que não poderá durar mais que 7 anos. E mesmo assim, o anticristo vai quebrar o acordo dentro de 3 anos e meio. A Europa vai produzir isso. A Europa Ocidental, como poder político, e o Vaticano, como uma entidade espiritual, terão o controle. O anticristo vai ser apresentado por um falso profeta que muitos acreditam pode ser o Papa. Em Apocalipse 13 e em Daniel, essas coisas acontecem. E é claro, a grande pergunta sobre o que está acontecendo. A grande pergunta é: Israel vai sobreviver? Vou te dizer isso. Zacarias 12, 13 e 14 diz o seguinte: primeiro, Jesus vai voltar e o seu povo verá aquele a quem transpassaram, e eles chorarão e lamentarão, como quem lamenta sobre o primogênito. O dia da expiação de Israel irá se cumprir e eles aceitarão o Messias. Com muitas lágrimas. Você consegue imaginar todo o povo judeu vendo Jesus, aquele que eles pensaram que não era o Messias? Eles olham para ele, a quem crucificaram. Em outras palavras, eles vão reconhecer esse Jesus de Nazaré pousando com seus pés no Monte das Oliveiras com todos nós. Nós dissemos. Sabe, o Talmud judaico diz que se o Messias vier montado num burrinho, o povo não estará pronto. Mas se vier cavalgando num cavalo, o povo estará pronto. Quando ele veio montado num burrinho, eles não estavam prontos. Quando ele vier montado num cavalo, eles estarão prontos. Interessante. Então, eles vão aceitá-lo. Entretanto, Zacarias 13 diz que durante a tribulação, 2/3 de Israel vai morrer. Apenas 1/3 Deus vai resgatar do fogo, então há outro holocausto no horizonte pior do que o que já tivemos no final dos anos 30 e começo dos 40. Não é de surpreender que temos que orar pela paz de Jerusalém e temos que orar pela salvação de Israel e temos que provocar ciúmes neles. E claro, em Zacarias 14, seus pés tocam o Monte das Oliveiras. Contemple sua volta e os santos vindo com ele. E uma vez que ele toque, nem as montanhas conseguem permanecer em pé. A Bíblia diz que todas as árvores tremerão como se estivessem batendo palmas e o Monte das Oliveiras vai dividir e o rio de vida vai fluir do monte do templo.
metade para o Mar Morto, que vai reviver, e outra metade para o Mediterrâneo, e um canal entre eles será criado, e os peixes do grande mar vão nadar rio acima e até o Mar Morto, e se multiplicarão. Sabe, há alguns anos, alguns cristãos vieram até o município local, próximo do Mar Morto, e queriam comprar peixe, e os judeus caíram no chão de tanto rir. E os cristãos diziam: por que estão rindo? E eles respondiam: esse é o Mar Morto, 30% de sal, nada pode viver ali. Então os cristãos pegaram a Bíblia em Ezequiel e disseram: a sua Bíblia diz que esse rio virá. E o mar vai renascer, pelo menos 2/3 dele vai renascer e haverá um grande número de peixes. Os pescadores vão lançar suas redes de costa a costa. Você sabia que Israel vai experimentar algo que nenhuma outra nação no planeta Terra jamais experimentará, que eu chamo de salvação nacional? Romanos 11 sugere que quando chegar o momento e o número dos gentios se complete, isso significa que há um número determinado. Deus vai fechar a porta. Então a Bíblia diz: toda Israel, diga isso, toda Israel será salva. Aleluia. As pessoas me perguntam se eu não tenho medo de morar lá. Eu entro em pânico quando venho para cá. Você está brincando? Eu pertenço a uma nação que tem uma promessa escrita, um acordo escrito. Sim, nós vamos passar por dificuldades, mas vamos prevalecer. Não porque somos tão fortes, não porque somos tão bons, não porque somos tão grandes, mas porque Ele é bom, porque Ele é fiel às suas promessas. Eu espero que esta noite você entenda como estamos perto. É isso, eu posso ouvir os tambores soando e vou te dizer, estou animado. Estou animado em ver a América abandonando Israel. Não que eu queira isso, mas porque minha Bíblia diz que isso aconteceria. Estou animado de ver a Europa virando as costas para Israel, não porque esteja apaixonado por eles, mas estou apaixonado pelo fato de que nós não poderemos nos apoiar em ninguém mais exceto Deus. E é isso que Deus quer. Israel foi projetado desde o primeiro dia, quando Balaão vendeu Israel. Ele disse: eu vejo um povo sozinho, sem se considerar como outras nações. É isso que Deus quer. A propósito, essa é uma ilustração do que Deus quer de vocês. Não se apoiem em qualquer esfera do governo, não se apoiem em presidentes, deputados, militares, não se apoiem em mestres, não se apoiem em nada dessas coisas, se apoiem em Jesus e vocês estarão sozinhos. Você estará sozinho. Nesta noite, estamos prestes a concluir. Eu gostaria de desafiar você. Você está pronto? Jesus disse que a noiva de Cristo tem que estar pronta antes que ele venha. Você está pronto? Ou você ainda está encenando ser um cristão? Vem à igreja apenas por vir, deposita o dinheiro porque pensa que Deus é pobre, diz aleluia apenas para chamar a sua atenção, ou você realmente o conhece e seu sofrimento e o poder da sua ressurreição? Você tem o Espírito Santo, você é cheio do Espírito, você tem óleo em sua lâmpada, porque se não tiver, não pode se considerar pronto e quando ele vier, você perderá a sua visitação exatamente como Jerusalém perdeu há 2000 anos, porque você falhou em entender os requisitos. Esta noite, eu espero que mesmo por um pouco olhando e contemplando Israel, isso contribua para o seu processo de preparação e prontidão para o retorno do nosso Senhor para levar sua noiva. Nós queremos estar prontos e estaremos longe daqui. A gravidade não terá mais nenhum poder sobre nós e nós estaremos com Ele para sempre e sempre. Eu quero estar com Ele e quero ver vocês lá.
Sabe, alguém me disse uma vez: você ficará surpreso com quem vai ver e com quem não vai ver quando for para o céu. Eu quero ver vocês e quero estar lá também, então vamos baixar nossas cabeças agora. Pai, somos muito agradecidos de poder contemplar Israel e entender as épocas e estações. Nós te agradecemos porque o Senhor não quer que o seu povo fique ignorante dos seus planos. Te agradecemos, Pai, que chegamos mais perto, muito mais perto que jamais antes na história, ao ponto de nosso arrebatamento para estar com Ele. E obrigado, Pai, porque o Senhor não negligencia e nem descansa. O Senhor é longânimo, desejando que ninguém se perca. Aleluia. Talvez algumas pessoas aqui nesta noite sejam o motivo de não termos sido arrebatados ainda, porque o Senhor quer a atenção delas. Pai, que nesta noite, seja aqui, seja online, ao redor do mundo, nós oramos. Abra os olhos do coração dos seus filhos para entender as maravilhas da sua palavra. Abra os olhos do coração do seu povo para acreditar em tudo que Moisés e os profetas disseram, para que não percam sua próxima visitação. Obrigado. Te bendizemos e pedimos tudo isso no nome sem igual e mais belo nome do Santo de Israel, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, o Príncipe da paz, Emanuel, nome que está acima de todo nome, que é o nome de Yeshua, Jesus. Nós oramos e todo o povo de Deus diz amém. Perguntas e respostas. O que em Ezequiel 38 pode estar se referindo aos Estados Unidos? O que em Ezequiel 38 que eu penso pode se referir aos Estados Unidos são os leõezinhos de Tarsis. Os leões de Tarsis são comerciantes europeus, aqueles que saíram dos lombos dos europeus. Saíram da região da Espanha, Tarsis, isso pode estar falando a respeito dos Estados Unidos. E nesse contexto, a América verá o que está acontecendo com Israel e vai criticar aqueles que atacam Israel, mas não vão interferir. É isso que eu acredito que a América vai fazer. A propósito, é interessante, não só a América vai fazer isso, a Europa, a América vão ficar parados, mas sabe, outras nações vão criticar esse ataque. Sabá e Dedã, a Arábia Saudita, então, eles não farão parte dessa guerra. Na verdade, os sauditas acabaram de visitar Israel pela primeira vez oficialmente no mês passado. Primeira vez, oficialmente, um primeiro-ministro egípcio visitou a residência do primeiro-ministro em Jerusalém, o que é muito significativo, e uma delegação saudita veio a Israel. Gente, isso é importantíssimo. Para uma representação saudita dos poderes sauditas irem a Israel, você entende? Se já viu um mapa mundi que é produzido por uma empresa pró-palestinos, eles não colocam Israel no mapa. E olha eu aqui. O reino árabe aparecendo em Israel numa visita oficial, isso é, repetindo, vamos ouvir mais sobre isso amanhã à noite. Mas são prenúncios do desmantelamento do islamismo. Por que os poderes mundiais querem que Israel volte às fronteiras de 1967? Deixa eu dizer uma coisa, não há um único palestino que queira as fronteiras de 1967. O que você está dizendo? Eu vou repetir isso. Os palestinos, do modo como ensinam seus filhos, eles não acham que 1 centímetro quadrado desde o Rio Jordão até o Mediterrâneo pertence a Israel. Isso não existe. Nem a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, nem o Hamas vão mudar sua cartilha que as crianças estudam todos os dias. Então, eu dou risada de todos esses países europeus que dizem 2 estados para 2 povos. Isso é muito estúpido, porque eles mesmos, os próprios palestinos, dizem não há 2 estados para 2 povos, Israel para Israel e a Palestina para os palestinos.
Nós queremos a Palestina para os palestinos e Israel para os palestinos também. É isso que eles dizem. Então, na verdade, não existe isso de 2 estados para 2 povos. É tudo um grande blefe que nós desmascaramos cada vez que oferecemos para eles. 19,9% das terras em Gaza. E eles recusaram. Então, eles não querem voltar. Sabe, nosso primeiro-ministro do exterior disse: os palestinos nunca perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. Eles receberam em 1948 uma chance, na verdade em 47, uma chance de ter uma grande porção de terra. E eles recusaram. Em 1967, eles receberam outra oferta, toda a faixa ocidental e Gaza. Eles recusaram. Toda vez nós aumentamos cada vez mais e quando a oferta está sobre a mesa, eles ficam cada vez menores e continuam recusando. Eu não estou preocupado com o Estado palestino, isso nem está na Bíblia. Sim, países que querem cortar e dividir serão julgados, mas essa não é. Eu olho para Ezequiel e não vejo a Palestina ali. Eu vejo o Irã, Rússia, Turquia, Sudão e Líbia. É nisso que estou focando. Palestina? Sim, eles tentam várias e várias vezes. Isso nunca tem fim, mas não vai funcionar porque eles mesmos não concordam entre si sobre o que querem de fato. Ouçam, nós enviamos uma mensagem para o Barack Obama quando ele fez o comentário sobre retornar às fronteiras de 67. Nós desenhamos aquelas fronteiras e vimos como isso é ridículo. E o meu argumento para o presidente foi: por que parar nas fronteiras de 1967? Por que parar ali? Por que não continuamos voltando se na mente islâmica, na forma de pensar dos palestinos é voltar às fronteiras pré-existentes ou fronteiras iniciais? Por que parar em 1967 se a verdade está do seu lado? Senhoras e senhores, você sempre vai voltar o mais longe possível. A verdade te leva de volta o mais longe possível. É assim que percebemos se algo é real, não é na Wikipédia. Estude para checar e vá o mais para trás possível. Se você fizer isso, vamos falar a respeito de qual registro nós temos das fronteiras de Israel em toda a antiguidade? Até que ponto podemos voltar? É fácil, é fácil. Volte até o ponto em que Deus promete a Abraão, desde o Eufrates até o próximo do Nilo e áreas do Egito. É gigantesco. Não pare nas fronteiras de 1967, volte no tempo cerca de 4.000 anos e você verá que Israel é composta de quase todo o Oriente Médio. Esse é o meu projeto de fronteira. Entre online e assista O Engano das Nações. Assista isso e você verá que quando Mark Twain, veio no início de 1800, não havia árabes ali também. Ele disse que quase não encontrava uma alma viva por lá. Na verdade, a maioria dos árabes que se autoproclamam palestinos vieram depois que os judeus começaram a voltar a fim de encontrar empregos entre o povo judeu, você entende? E, na verdade, no início de 1900, o líder árabe, o Sharif de Meca, no mais importante jornal que havia em Meca, disse: nós queremos que os proprietários originais daquela terra venham. Isso nos é interessante porque eles nos ajudarão a construir nossos países árabes ao redor, não ali. E adivinhe, ele assinou um acordo com o Chaim Weis, não sei o que lá, nosso primeiro presidente, mas sob a pressão de todo o mundo árabe, ele voltou atrás, mas aquele pedaço de papel você pode pesquisar no Google para ver, está assinado e estava pendente de aprovação do Império Britânico que não aprovou por sinal. E vocês se lembram disso porque comentamos que os palestinos, e não pense que estamos criticando os palestinos, quero deixar isso claro. A Bíblia não menciona a Palestina porque a Bíblia foi escrita antes que o imperador de Roma, Adriano, inventasse o termo Palestina. Ele inventou esse termo em 135 AD. Senhoras e senhores, 135 AD. Isso foi inventado pelo governo romano para insultar os judeus em Israel. Ele os chamava pelos antigos inimigos, os filisteus. Sim, a raiz são os filisteus. E mudaram o nome de Jerusalém para Capitolina, para insultar os judeus. Lembrem disso. Se você pesquisar, vai perceber que foi inventado por um imperador romano. Você pode comentar sobre a fé de Benjamin Netanyahu? Antes de mais nada, eu não o conheço pessoalmente, mas eu conheço a garota que foi babá dos seus filhos, e ela era cristã.
e começou estudos bíblicos na casa dele. Eles ainda mantêm um estudo da Torá na residência, mas até onde eu sei, ele não é um crente nascido de novo. Mas eu quero que você entenda. Se o primeiro-ministro, quando entra em seu escritório, entende que está fazendo algo histórico, e a única coisa sobre a qual ele pode se apoiar são os profetas. Ben-Gurion tinha todas as citações dos profetas. Oséias, Jeremias sobre sua mesa, todos eles em cada discurso que dão citam os profetas. Então eles entendem a importância do cargo e a importância do local e os tempos e estações. Eu não sei se eles realmente entendem plenamente a guerra de Ezequiel e tudo isso. Mas não precisa muito para perceber que o Irã é nosso inimigo. Não precisa ser um engenheiro de foguetes para entender que Putin não é confiável. Da mesma forma, Erdogan. Então, nós entendemos nossa vizinhança, mas eu não posso dizer que ele seja cristão e que ele é messiânico. Seria forçar demais. Eu já vi muitas pessoas dizendo que sabem tudo sobre ele, suas orações e essas coisas, mas eu diria, ore por ele, orem por ele. Ele já ouviu o evangelho, sim, muitas vezes já ouviu o evangelho mais de uma vez e eu não creio que isso seja política. Ele disse sinceramente que as igrejas evangélicas crentes na Bíblia na América são os melhores amigos de Israel, e eu acredito que ele foi sincero ao dizer isso. Ele não precisava dizer. Eu acho que ele acredita mesmo nisso. Amir compartilhou algo comigo há alguns anos atrás, quando nós estávamos trabalhando, anunciando o evangelho para algumas pessoas em posições interessantes, e foi incrível porque nós derramamos nossos corações no evangelho para alguns desses judeus e isso durou por muito tempo. E Amir disse mais tarde, porque estávamos muito animados com o que estávamos ouvindo, mas ele disse, mesmo nesse nível de pessoas entre os militares judeus, mesmo que eles se convertessem, você nunca saberia. Eles teriam que agir como Nicodemos por um tempo, porque não é como aqui. Estamos tão acostumados a fazer festa. Assim que ouvimos alguém dizer, eu orei. Vejam, um cristão nascido de novo. Nós rotulamos pessoas de algo que elas não são apenas para nos sentirmos melhor. Eles são diferentes lá, pode custar sua vida, ou seu trabalho, ou sua família lá. Então apenas ore por ele. Porque ele já ouviu a verdade e já percebeu o amor. Ouçam, há líderes na força militar israelense que já viram o amor de Deus em primeira mão, e há líderes militares em Israel que estiveram nesta igreja e viram o amor de vocês por eles. Vocês nem sabiam que eles eram. Acreditem. Eu encontrei com eles depois, saímos para jantar, passamos tempo junto e vocês os amaram sem nem saber quem eram. São gente importante e vocês os amaram e eles ficaram espantados. Lembrem disso. Eu quero mencionar outra coisa. Em sua recente viagem para a África, Benjamin Netanyahu reservou um tempo para se encontrar com os amigos quenianos de Israel. São um grupo de cristãos em seu hotel. Ele se encontrou com eles e concedeu um discurso muito emocionante e impressionante. O que estou tentando dizer é que de todas as pessoas, ele reservou do seu tempo para falar com esses cristãos nascidos de novo do Quênia. E eram apenas cerca de 200 pessoas e ainda assim ele guardou um tempo para fazer isso. Então, não são apenas os cristãos americanos. Qualquer cristão nascido de novo que obviamente entende o papel de Israel, ama e apoia Israel. Benjamin Netanyahu entende que esses são os amigos. É como eu disse, vocês são nação santa. O governo israelense compartilha sua visão sobre o que Israel precisa fazer para sobreviver e vocês podem depender da força militar americana? Israel está pronto para fazer o que é necessário para se proteger. Benjamin Netanyahu, na frente da ONU em setembro, fez 30 segundos de silêncio e depois disse para todas as nações do mundo: talvez não tenhamos amigos aqui. Vocês podem ficar calados, mas eu posso dizer: nós não teremos dificuldades em tomar qualquer medida, fazendo o que for preciso para nos proteger. Então, nós entendemos os perigos à nossa volta e estamos prontos para lidar com eles. Agora, nós confiamos em nossos amigos americanos, seu exército?
É claro que confiamos e é claro que esperamos que eles estejam lá, mas eu vou compartilhar um segredo com vocês. Quando atacamos o reator no Iraque, não pedimos sua ajuda e graças a Deus agimos assim porque quando vocês vieram 10 anos depois, não havia arma nuclear para revidar sobre vocês. E quando atacamos o reator sírio em 2007, não pedimos sua ajuda. Apenas pedimos para que não interferissem. Nós não queríamos colocá-los nos holofotes onde vocês estariam em perigo nos defendendo. Então nós estamos bem. Na verdade, deixe-nos fazer o que é preciso fazer, apenas nos permitam fazer o que precisamos fazer. O problema é que, a respeito do Irã, Barack Obama se certificou que nós soubéssemos que ele não vai permitir que façamos o que precisamos fazer. Ele foi muito claro, foi comunicado para nós nos canais mais oficiais. Nós não daremos permissão para que vocês voem sobre o espaço aéreo do Iraque para alcançar o Irã destruindo seu programa nuclear. Nós não vamos colaborar. Vocês sabem qual país nos dá permissão? A Arábia Saudita. Os sauditos se encontraram conosco. Algo que vocês não precisam saber, mas vou dizer mesmo assim. Nós nos encontramos e fizemos um acordo. Nós vamos sobrevoar o seu espaço aéreo e vocês nos condenam na ONU. Porque é assim que funciona, era um acordo perfeito. Entretanto, foi a Casa Branca que cancelou essa opção de Israel atacar. Então, nós começamos a atacar por e-mail enviando vírus. Essa é a maior arma de Israel hoje. É o maior arsenal de Israel agora, a guerra cibernética. É assim que eles bloqueiam as coisas. O Papa atual tem papel nas profecias bíblicas? O que eu posso ver é que esse Papa deu passos que nenhum outro Papa fez antes, não apenas descartando Jesus, mas incluindo todo o resto para dentro. Eu creio que a coisa mais arrogante que ouvi dizer foi que Deus não é mágico e que ele não usou uma varinha mágica para criar as coisas. As coisas precisam evoluir, assim eu concordo com a evolução. Ele falou disso em frente de uma comunidade científica em uma universidade, depois seguiu dizendo que os terroristas que atacaram a Charlie Hebdo, não sei como fala isso, em janeiro do ano passado na França, ele disse para o mundo todo, se alguém xingasse minha mãe, eu o atacaria também. Em outras palavras, eu concordo com o que os terroristas fizeram. E seguiu dizendo que não pode excluir casamento do mesmo sexo do plano de Deus. De fato, ele seguiu dizendo que os evangélicos são católicos porque é algo universal. E é necessário abraçar aquilo que é seu. E nos discursos que faz para os evangélicos, ele não menciona Maria nenhuma vez. Isso é algo que fica escondido até que precise avançar. Ele está dizendo para todas as religiões, inclusive ateístas, ele disse que todos são redimidos pelo sangue de Cristo. Todos serão redimidos, inclusive os ateístas. Foi isso que ele disse. Agora você pode ver todas essas anotações nos meus DVDs ou no YouTube, na Ascensão da Religião Mundial, está tudo lá. E tudo foi tirado do site do Vaticano. Eu não estou envolvendo jornalistas e jornais, eu vou direto ao site do Vaticano para selecionar as palavras dos discursos feitos pelo Papa. Você precisa entender, nós temos visto palavras e ações inacreditáveis e sem precedentes vindas desse Papa, vindas da Igreja Católica em nosso tempo. Então, mais um. O que é interessante também sobre esse Papa é que ele veio aos Estados Unidos com... Essa nação abriu seus braços para ele de uma forma impressionante. E em cada parada, vocês assistiram sua visita? Em cada parada... Ele açoitava os Estados Unidos por sua ganância, por sua riqueza e por sua prosperidade, a mesma nação que é a número 1 em dízimos para a Igreja Romana. Ele quase adorou o meio ambiente, essa é outra particularidade dele. E ele chamou, ele chamou o islamismo e muçulmanos seus irmãos e irmãs.
O islamismo afirma que Deus nunca teve um filho. O domo da rocha, a mesquita em Jerusalém, ao redor da mesquita, em árabe, diz: Deus não é nascido e Deus não tem filho. Deus não nasceu, tudo bem, isso nós entendemos. Mas Deus não pode nascer, isso é um tapa contra o filho. E ele o chama de irmãos. O Jesus do islamismo é um profeta sujeito a Maomé? Esse é o Jesus do islamismo, não é Deus, ele é um profeta. E a propósito, ele é um pecador, ele não é sem pecado, o Jesus do islamismo. Mas você não vai ouvir isso dos muçulmanos porque eles não querem que você ouça isso. Eles não querem que vocês saibam disso, mas esse Papa abraça isso. Uma última coisa sobre o Papa é incrível. Esse cara causou tanto alvoroço na Igreja Católica entre os anciãos, os mais velhos católicos, porque ele rompeu com a tradição, mas sabe, é um investimento muito engenhoso. Os mais jovens, por causa de sua visão liberal, o amam. Ele é o Papa para a Igreja do futuro. Para a Igreja Católica, porque ele está dizendo tudo com essa aparência de paisão que eles querem ouvir nessa situação ética da era moderna. De forma muito humanicista, ele é o cara. É por isso que muitos católicos anciãos estão muito chateados com ele. Quando Jesus vier no Monte das Oliveiras, ele vai andar sobre a terra? Por quanto tempo ele vai ficar? Primeiro, ele virá cavalgando um cavalo e nós viremos com ele. Então, ele vai descer do cavalo, porque a Bíblia diz que seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, e ele não vai apenas andar, mas vai reinar e nós vamos reinar com ele. Por quanto tempo, Amir? Por 1000 anos. O reino milenar, 1000 anos. Está no livro de Apocalipse. Então, nós entendemos que nós estamos no mínimo a 1007 anos de tudo se fazer novo. Nova terra e novos céus, porque são 7 anos de tribulação, 1000 anos do reino milenar. E você mencionou as propriedades físicas do retorno de Cristo, o Jesus que você e eu amamos e adoramos. O Jesus da Bíblia, ele tem que literalmente, fisicamente, corporalmente, tem que pôr os pés no Monte das Oliveiras. Ele tem que entrar no Monte do Templo e estabelecer seu reino. Se ele não fizer isso, nós temos adorado Jesus errado. Isso é crítico e é por isso que estamos tanto tempo nas noites de quarta-feira no livro de Isaías sobre esse assunto. O arrebatamento vai acontecer logo depois disso? Não, a qualquer momento agora, o arrebatamento tem que acontecer antes porque nós voltamos com ele. E, como falei, ele não está no ramo de bungee jump, levando-nos e atirando-nos de volta imediatamente. Nós seremos levados antes da tribulação porque não somos destinados para a ira de Deus. E uma vez que a tribulação acabar, nós voltaremos com ele para pôr fim à guerra que será no final de tudo aquilo. O arrebatamento, lembrem disso, pessoal. Na escatologia, o arrebatamento não tem qualquer pré-requisito bíblico para ocorrer, é a aparição de Cristo na atmosfera. João 14, 1-3, Jesus disse: Eu vou preparar-vos lugar, e se eu vou voltar outra vez e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. Isso se correlaciona perfeitamente com 1 Tessalonicenses 4, 13-18. Onde Paulo anuncia que nem todos nós morreremos, mas seremos arrebatados. Nós derivamos essa palavra latim harpazo no grego, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então, João 14 e 1 Tessalonicenses 4 se encaixam perfeitamente nisso. O arrebatamento não tem qualquer pré-requisito bíblico. Entretanto, a segunda vinda, o retorno de Jesus no corpo, Apocalipse 19, tem muitos pré-requisitos que precisam acontecer antes que se cumpra. Uma delas principal é que Israel precisa estar de volta em sua terra. 14 de maio de 1948. Eles têm que ter o controle de Jerusalém, 1967. Os dominós, igreja estão se posicionando. Nós agora, como Mark Hitchcock disse, nós não somos sensacionalistas. Não, somos sensacionalistas e não somos... Esqueci. Era muito bom, mas significa o seguinte: nós temos visto Deus preparar o palco, nós o temos visto preparando tudo. E o aviso é claro, nós dissemos nesta manhã, Jesus disse: quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, olhem para o alto. E depois o apóstolo Paulo, eu amo isso, não se lê muito, 2 Tessalonicenses 2. As pessoas dizem: o Senhor virá como ladrão na noite, ninguém vai saber, nunca diga isso para mim.
Eu vou impor minhas mãos sobre você. 1 Coríntios 5 diz que não estamos nas trevas. Não é não, não é não. A Bíblia diz que ele vem como ladrão na noite para aqueles que vivem e andam nas trevas, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe como um ladrão. Vocês são filhos e filhas da luz, de forma que esse dia virá e não será surpresa para vocês. Ouçam, Paulo diz: ninguém sabe o dia ou a hora, mas a respeito dos tempos e estação, meus irmãos, não há necessidade de que vos escreva. Percebe o que ele está dizendo? Vocês não sabem o dia e nem a hora, mas a respeito das tendências da percepção, da vibração de ter a mão sobre o pulso dos eventos mundiais, você olha em volta e vê Israel de volta à sua terra, a igreja perdendo a base bíblica, apatia em todo lugar, desdém, loucura. O que está acontecendo? Sabe de uma coisa? Eu percebo a mudança da estação, qualquer dia agora, certo? A qualquer dia. E ele disse que não havia necessidade de explicar, se você conhece a Bíblia e vê a realidade. Como os eventos recentes na Turquia afetaram sua relação com a OTAN e isso se alinha com as profecias bíblicas. Primeiro, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com aqueles árabes, mas nós sabemos de uma coisa: a Turquia mudou de uma hora para outra sua estratégia de uma coisa que seria aceita pelo Oeste para correr para os braços abertos de Vladimir Putin. Já é um acordo fechado, o Oeste está furioso com a Turquia, embora o golpe faça parecer que ele precisa de alguma simpatia, todos na comunidade de inteligência sabem que ele já sabia daquilo, muito antes, e permitiu que acontecesse para que pudesse esmagar aquela bandeja de ovos toda, deixando apenas uma pirâmide, que é ele e apenas ele, e ele em uma noite se tornou o ditador, trabalhando. Quero dizer, todo o seu pessoal agora está trabalhando com listas que foram pré-estabelecidas para prender, fechar canais de mídia e jornais. Ele demitiu juízes e demitiu professores e palestrantes em universidades. Ele lançou na prisão oficiais do exército. Tudo isso é um grande show para correlacionar com o golpe. E também é de alguma forma um desafio à América dizendo: se vocês são nossos amigos, eu preciso que Abdullah, eu preciso dele aqui porque precisamos julgá-lo porque ele fez parte do golpe. Então ele quer garantir que todos façam o que ele quer. Obviamente os Estados Unidos não podem fazer isso. E obviamente o Oeste está vendo o que está acontecendo e eles não concordam com toda aquela agressividade. Então, o que acontece? Ele corre para o Putin, e essa é a pior coisa que poderia acontecer. Vocês investiram tanto na Turquia, vocês puseram dentro do espaço da Turquia ogivas nucleares, e adivinha o que aconteceu? Eles deram as costas e correram para a Rússia. Gente, nós precisamos ser muito cuidadosos nesta noite, antes de encontrar culpados naquilo que ele está falando. A situação global que temos nesta noite mudou drasticamente por causa das políticas e condução do Barack Obama, especificamente e diretamente Afeganistão. Perdemos Iraque, perdemos. A Europa sob Barack Obama, perdemos. Nossa influência no Oriente Médio, perdemos. A única razão por que qualquer um na comunidade internacional jogaria suas cartas conosco é porque o dólar está valorizando agora. No momento, e será, no exato momento, vai ser o pressionar de uma tecla em um computador. Quando o dólar entrar em colapso, não haverá nenhum motivo para que qualquer nação da Terra tenha aliança conosco, nada, porque eles sabem agora como ou o que a América se tornou em 8 anos, um estrume completo. Os Estados Unidos, ouçam, não se enganem, nossas liberdades hoje são uma percepção e não uma realidade. Nosso orgulho militar, uma percepção, não uma realidade. Por 2 anos brigamos sobre um vilarejo no Iraque para recuperar do ISIS. Está brincando? A América lutando 2 anos contra um bando de caras andando por aí com roupa de baixo, com meias nas cabeças? Isso é ridículo. Nosso poderio militar é uma percepção, senhoras e senhores, não é uma realidade. E a nossa riqueza é absolutamente uma percepção e não uma realidade. Nós estamos muito além de quebrados. No papel, os americanos devem mais dinheiro do que qualquer outro ser humano na Terra em percentagem. Os americanos, nossa nação, está em débito além do que qualquer outro no planeta. Alguém interno falando da dívida da nossa nação.
Isso é patético, e os inimigos da América da Liberdade e Independência têm farejado isso por muito tempo. E eles não são bobos. Eles olham em volta e olham em seus relógios e olham para o calendário e talvez pensam coisas assim. Quer saber? A Hillary, se ela entrar, sabe, nós sabemos o que aconteceu com Benghazi, mas há outras áreas em que ela é forte. Militarmente. Acredite ou não, no Departamento de Estado que ela tem estado, e é por isso que estamos vendo alguns generais fechando com ela. Vocês têm visto nos noticiários? Por que eles estão fazendo isso? Porque em algumas áreas ela é forte, mas a respeito de Israel não é nada bom. A respeito da segunda emenda a respeito das liberdades não é muito bom, então o inimigo também está analisando Trump. Francamente, internacionalmente, no mundo terrorista e no mundo islâmico, estão muito temerosos com Trump. Hillary eles conhecem tanto ela que gastam centenas de milhares de dólares em dinheiro de campanha para ela. Vocês sabiam disso? Dinheiro internacional vindo de nações islâmicas para a campanha dela, que eu acho que é a coisa mais estúpida. Mas Trump, eles temem. Eles não sabem o que ele vai fazer. Ninguém sabe o que ele vai fazer. Nem ele sabe o que vai fazer. Mas nesse momento o mundo árabe está assim. O que é esse cara? Não dá para decifrar, ele é estranho. Qual é desse cara? É assustador. Não conseguimos prever nada, ele está mesmo fora dos padrões. É um momento muito maluco. O que parte o meu coração é que os nossos fundadores nos disseram que nós elegeríamos pessoas que são como nós. Nós temos a liderança que merecemos. Há uma correlação entre a descoberta de gás natural em Israel e a aliança entre a Rússia e a Turquia? A resposta é que esse é o anzol. Isso tudo faz parte do anzol. Isso é um atrativo. Eles estão vendo Israel. Israel está fazendo descobertas maiores todos os dias. Israel, da noite para o dia, se tornou uma superpotência em energia e a Rússia não tem isso. A Rússia tem sua base naval na Síria por muitos anos, para que eles possam supervisionar o que está acontecendo no Oriente Médio, especialmente no que diz respeito a gás e petróleo. Não há petróleo apenas em Israel. O Chipre encontrou um pouco, o Egito encontrou um pouco porque há muito petróleo e gás naquela região e a Rússia quer garantir que possam controlar isso. E eles não querem controlar apenas o gás, mas também o modo de transferir o gás para outros lugares e também os preços. É isso que eles querem. Então, para Putin, esse é o anzol que os atrai ali e é isso que vai motivá-los a avançar. Eu vejo que há um anzol positivo e um anzol negativo. O positivo é: queremos esse petróleo, queremos esse poder. Mas ouçam, eu não sei se o Amir está ciente do que acabou de dizer, mas eu creio que seja 100% verdade. Eu normalmente tenho que aprender com o que Amir diz. Eu acredito quando você olha para a região do Oriente Médio. Se você faz um inventário daquelas nações, qual delas tem o maior índice de alfabetização entre a sua população? Qual tem a melhor economia? Qual tem a melhor tecnologia de ponta? A mais impressionante? De forma nenhuma, Israel teria um tipo de poderio militar que tem, tecnologias que são secretas, impressionantes. Energia, habilidades, a maioria dos ganhadores do Prêmio Nobel são judeus. Eu acredito que Israel é a não reconhecida superpotência da região. Eu acredito nisso hoje. Não é declarado. A África começou a reconhecer. A África começou a reconhecer. Você pode esclarecer a terra de cidades sem muros mencionada em Ezequiel 38:11? A minha cidade não é murada, a minha cidade vizinha não é murada. Jerusalém tem apenas uma muralha muito antiga na cidade velha. De fato, o único muro que temos hoje são os muros que nos separam da faixa ocidental dos palestinos. As vilas e cidades de Israel. Você precisa entender algo. No início, toda vila e toda cidade de Israel tinham muros e tinham arames farpados. Nós estávamos sob o perigo de ataque dos árabes ao nosso redor diariamente. Não estamos mais lá. É isso. Você envia seus filhos sozinhos para brincar no playground sem nem precisar estar lá? Nós enviamos, eu envio. Eu estou tentando dizer que não apenas não temos os muros, nós nos sentimos muito seguros em nosso próprio país. Eu acredito que Ezequiel 38 está prestes a acontecer.
Nós temos todas as condições para isso agora.